E como etapas da avaliação de risco, nós temos a identificação do perigo, substâncias e fontes. Nós precisamos saber com o que nós vamos lidar ou com o que nós estamos lidando, né? Então, por isso que é importante a identificação do risco, do perigo que esse contaminante oferece. Seja por uma avaliação, por uma investigação prévia do histórico da área ou do tipo de atividade desenvolvida naquela área, e também a avaliação da exposição, vias de exposição, como a inalação, a ingestão ou mesmo o toque pela pele, né? Tem substâncias que você, ao tocar, você já é contaminado, né? E as populações afetadas, como nós falamos agora há pouco no slide anterior, se é a população humana, se é a população, a fauna, ou se é a flora também, né? Então é importante, nessas etapas de avaliação de risco, você ter essas informações muito claras. A caracterização da toxicidade, os efeitos adversos e a dose. Você precisa saber quais são os efeitos desse contaminante e qual dose ela é letal, por exemplo, ou qual dose, a partir de que quantidade ela começa a provocar efeitos deletérios, efeitos com risco de morte, né? E a caracterização do risco integra dados com fatores sociais e culturais, porque dependendo do tipo de uso que a pessoa tem do ambiente, do solo, isso pode provocar um efeito maior em determinadas populações, né? Então, essa questão cultural do uso, ela é extremamente importante para que nós possamos também entender o risco desse contaminante. É importante você entender que o risco ambiental ele é uma forma de você estimar, por exemplo, quão perigoso é determinado contaminante a uma determinada população. E saber esse risco é essencial para você comunicar de forma segura e assertiva dos reais perigos que uma determinada população, porventura, pode estar correndo ou sendo exposta. Avaliações ecotoxicológicas, como ensaios com Eisenia fétida, que são as chamadas de minhoca, uma espécie de minhocas, são cruciais para entender impactos ambientais. Aqui do lado nós temos um ensaio que foi feito aqui no laboratório de saneamento do curso de Engenharia Ambiental da UFAM, onde nós temos alguns estudantes fazendo um ensaio com minhocas e colocando doses variadas de um determinado contaminante. Então, esses ensaios, eles trazem informações importantes sobre o risco de um determinado contaminante, de um determinado poluente. Elas fornecem evidências biológicas dos efeitos da contaminação, complementando a análise de risco, né? E a comunicação de risco eficaz envolvendo a população garante transparência, legitimidade nas decisões e ações corretivas, conforme Julio et al. 2010, que frisa essa questão da comunicação clara, comunicação direta sobre determinado contaminante, porque isso pode salvar vidas, salvar populações de animais, populações de plantas, e essa comunicação ela figura como uma ferramenta também importante sobre o risco ambiental. Estratégias de remediação. A remediação ambiental é um conjunto de técnicas aplicadas para tratar o solo, a água subterrânea contaminados. Estratégias ativas incluem extração de vapores do solo, biorremediação, bombeamento e tratamento, que, por exemplo, o bombeamento é conhecido como pump and treat, né, uma forma de bombear e também sugar determinados contaminantes. Já as estratégias passivas, elas abrangem barreiras hidráulicas, contenção física e atenuação natural, conforme Ries et al. 2018. Aqui nós podemos observar algumas formas e estratégias de remediação ativas e passivas, como, por exemplo, a remediação eletrocinética, a técnica de remediação de solos pela remoção. Essa técnica, vale frisar que é uma técnica in situ, nós vamos abordar de maneira mais detalhada isso à frente. Essa aqui já é uma técnica, ela pode ser in situ ou ex situ, você tira aquele solo daquele local e leva para outra localidade para fazer incineração, para fazer uma descontaminação.
Aqui um outro exemplo de bombeamento de ar para que facilite a sucção, que é o pump and treat desse contaminante, dessa pluma de contaminação. A biorremediação, que utiliza plantas, determinadas espécies de plantas, que fazem a bioacumulação de determinados contaminantes. Posteriormente, essas plantas são removidas e também destinada de forma adequada, quando ela mesmo não sintetiza o contaminante de forma biológica em outro tipo de substância química. E também aqui a lavagem do solo, que é uma prática ativa, que é feita também no local in situ, para que se possa recuperar ali a saúde daquele ambiente. Critérios para a escolha. A seleção de técnicas de remediação considera a eficiência técnica, custos e viabilidade operacional no local. Fatores como impactos ao entorno e os objetivos específicos da intervenção são cruciais para a decisão. Em áreas densamente urbanizadas, soluções in situ são frequentemente preferidas para minimizar o transtorno à população. Então, é claro que cada caso é um caso, e é importante citar que não se tem uma coisa predefinida. É importante entender essa contaminação e quanto se pretende gastar para se recuperar determinada área. E, além disso, deve-se entender que a finalidade daquele ambiente ela é crucial para que você também determine essa técnica, essa escolha dessa técnica adequada. Então, geralmente existem várias metodologias que você precisa remover o solo para que se possa ser tratado dentro do local. Então, isso tem um movimento de massa muito grande e é dispendioso, né? Mas também existem técnicas que é feita no local, principalmente como é citado no material do nosso e-book, áreas densamente urbanizadas, né? Então é feito o indicado para que se cause menos estresse à população, é fazer uma imobilização desse contaminante, uma degradação desse contaminante no local. E aqui nós podemos observar nessa imagem uma técnica Soil Mixing Oxidative On-Site. Aqui nós podemos observar nessa imagem uma técnica que ela é feita, é colocado um material para oxidação do contaminante no próprio local. É uma solução eficaz para a remediação de áreas contaminadas in situ, no local. Então é uma técnica que é colocada, adicionada uma substância química com o objetivo de imobilizar ou de degradar determinada substância química. Aqui um exemplo de como o contaminante pode ser tratado no local. O monitoramento e tecnologia. Hoje nós vivemos na era da inteligência artificial e nós precisamos utilizar essas ferramentas para nos proporcionar melhorias de trabalho e melhorias da qualidade dos dados. Então, essa tecnologia ela busca verificar padrões de qualidade ambiental pós-intervenção, para que esse monitoramento, mesmo após a ação encerrada, mas ela continua ali o monitoramento. E nós podemos utilizar tecnologias como sensores remotos, que foi empregado, por exemplo, como cita Medeiros, 2022, sistemas cyberfísicos, como CPS, em áreas industriais, de acordo com Santos, 2020, e a internet das coisas, para o monitoramento eficiente. Nós temos diversos sensores. Esses sensores eles possuem uma comunicação por meio de redes de internet, e essa rede é direcionada para um banco de dados, onde esse banco de dados é feito todo o processamento, e ali você tem a informação que pode ser expressa por meio de dashboards, né, da tecnologia Power BI, e ter ali uma informação em tempo real para que o monitoramento pode ser feito de forma efetiva. Então nós chegamos à conclusão da nossa unidade 4, que trata do gerenciamento de áreas contaminadas, e para que essa gestão ocorra de maneira integrada, nós precisamos de técnicas, das questões legais e também levar em consideração sempre a questão social. Ferramentas avançadas como o sistema de informações geográficas e algumas ferramentas como a modelagem tríade, que oferece ali
um monitoramento contínuo e uma informação em tempo real para tomar decisão. Avaliação de risco, importantíssimo para que se tenha saúde do ambiente e também da população envolvida em determinado tipo de contaminação. A remediação e o monitoramento contínuo, mesmo após as técnicas de remediação encerrada, é preciso que esse monitoramento continue para que se perceba a evolução de recuperação daquele ambiente, para que se tenha necessariamente uma reabilitação segura e sustentável daquele ecossistema. Então, eu gostaria aqui de me despedir e dizer que eu espero vocês na unidade 5, onde nós trataremos dos tipos de poluentes e contaminantes do solo. Falaremos um pouco dos conceitos, as classificações e exemplos de substâncias que causam a degradação do solo. Gostaria de agradecer e nós nos encontramos na unidade 5. Até lá!